regressiva. É essa direção regressiva tomada pelo processo psíquico que vai explicar o caráter alucinatório do sonho. E Isabel vai falar mais sobre isso. Bom, além do seu caráter alucinatório, como nós já vimos, há uma segunda característica dos sonhos que exige explicação. É o seu caráter desconexo. Vamos ver, então, como que no contexto desse aparelho explica-se essa característica do sonho, de que ele aparece como um texto desconexo. Todo sonho, diz Freud, tem como ponto de partida o sistema inconsciente. Em outros termos, encontra-se nesse sistema o impulso formador do sonho, os impulsos, melhor dizendo, formadores do sonho. Impulsos, como diz Freud, impregnados de desejo e inteiramente incapazes de passar além do sistema inconsciente. De que forma, então, esses desejos podem vir a se realizar no sonho? Obter alguma forma de acesso à consciência, ligando-se, dirá Freud, aos pensamentos pertencentes ao sistema pré-consciente. Havíamos visto que os processos inconscientes só podem obter acesso à consciência passando pelo pré-consciente. Após, então, ter definido no capítulo 6 da interpretação dos sonhos o processo de formação de sonho como um trabalho, Freud utiliza-se aqui da analogia da sociedade do empresário com o capitalista para descrever essa associação do desejo inconsciente e dos pensamentos conscientes que se encontra na origem do trabalho empreendido na formação do sonho. Tal como um capitalista, ou melhor dizendo, um grupo de capitalistas, os desejos inconscientes fornecem ou transferem para os pensamentos pré-conscientes, para as ideias fornecidas pelos empresários, o capital, isto é, a sua intensidade, a sua força. Assim, por um lado, os pensamentos pré-conscientes tomam emprestado algo de essencial dos desejos inconscientes, a sua intensidade, que é o que lhes permite obter a atenção da consciência e, sem maiores dificuldades, nela ingressar. Por outro lado, os pensamentos pré-conscientes emprestam aos desejos inconscientes o ponto de ligação necessário a uma transferência, isso é, o próprio conteúdo de seus pensamentos, sem os quais o desejo não tem como se fazer representar ou ainda se apresentar no sonho ou na consciência. Quer dizer, os pensamentos pré-conscientes, eles só precisam de intensidade para conseguir chegar à consciência, para receber a atenção da consciência. Os desejos inconscientes são extremamente intensos, eles transferem para os pensamentos pré-conscientes a sua consciência. Mas os desejos inconscientes, eles não têm como acessar a consciência, eles não têm como aparecer tal e qual na consciência. Então, eles aparecem representados pelos pensamentos pré-conscientes que receberam a sua intensidade. Então, eles se apresentam sob a forma dos pensamentos pré-conscientes. Os pensamentos pré-conscientes oferecem para o desejo inconsciente, como Freud vai dizer, o ponto de ligação necessário a uma transferência. Eles oferecem as ideias, os seus conteúdos. Então, podemos aqui ir um pouco mais além e dizer que o pré-consciente empresta seus conteúdos ao inconsciente, enquanto que o inconsciente impõe, por outro lado, a esses conteúdos a sua forma, na medida em que o inconsciente transfere para os pensamentos pré-conscientes, na medida em que o desejo inconsciente transfere para os pensamentos pré-conscientes a sua intensidade,
ele submete esses pensamentos à lógica que lhe é própria, esses pensamentos à sintaxe que lhe é própria. Então, retomando, o pré-consciente empresta os seus conteúdos ao inconsciente e este impõe, por outro lado, a esses conteúdos a sua forma. Pois a deformação que se apresenta no sonho, o caráter supostamente desconexo que se apresenta no sonho, antes de ser explicável pela substituição de determinados conteúdos inconscientes por outros pré-conscientes, explica-se pela imposição de uma determinada forma que rege os processos inconscientes, a determinados conteúdos, os conteúdos pré-conscientes. Essa forma é o que Freud vai chamar de processo primário. De fato, o consciente cede a sua intensidade para os pensamentos pré-conscientes quando cede a sua energia, o seu capital para os pensamentos pré-conscientes. Essa energia começa a circular entre os pensamentos pré-conscientes de uma forma diferente daquela que normalmente a energia circula entre eles. Isso que Freud vai chamar de processo primário, ou isso que Freud vai chamar de uma circulação livre da energia entre os conteúdos dos pensamentos pré-conscientes, é isso que vai impor a sequência de pensamentos pré-conscientes, sequência de pensamentos que, como Freud diz, mesmo que possam vir a se desenvolver pela razão que for fora da consciência, são pensamentos que se originam de nossa vida cotidiana e formam uma sequência absolutamente lógica, racional e coerente. É ela que vai impor a essa sequência de pensamentos uma série de transformações responsáveis, vou citar Freud, pela impressão desconcertante causada em nós pelos sonhos. Porque absolutamente nada que lhes seja análogo nos é conhecido na vida mental, que é normal e acessível à consciência. Então, os pensamentos pré-conscientes, embora eles possam não ganhar a atenção da consciência, embora eles possam estar fora do alcance da consciência, eles são pensamentos inteiramente normais, que obedecem a uma sintaxe normal, coerentes. Mas, quando eles recebem a intensidade proveniente do desejo inconsciente, eles passam a funcionar de outra forma, eles perdem essa coerência, essa lógica, essa razão, e eles passam a ganhar uma forma que nós não reconhecemos e que nos parece incoerente. Destacam-se, então, no funcionamento primário, a livre circulação e transferência da intensidade entre as ideias, que é responsável pela produção das condensações e deslocamentos, que em grande medida são baseados em homônimos e similaridades verbais. Destaca-se também desse funcionamento primário a ausência do princípio da não contradição. Os pensamentos pré-conscientes começam a se organizar seguindo as leis da condensação, do deslocamento e sem seguir aos imperativos do princípio da não contradição. Concluindo, no sonho é despertada na consciência uma formação que apresenta conteúdos pré-conscientes sob a forma, a sintaxe, a lógica ou a estrutura formal a qual estão submetidos os processos inconscientes, isto é, o processo primário. Se, partindo do conteúdo do sonho, podemos livre aos pensamentos lógicos e racionalmente formalizados pré-conscientes, por outro lado, do desejo inconsciente, só temos notícias no sonho através de sua forma, que em vários sentidos diverge da forma lógica e coerente, segundo a qual se estruturam os pensamentos pré-conscientes. Se, como diz Freud, o motor do sonho é o desejo inconsciente,
não são os conteúdos pré-conscientes que o definem. Como ele diz explicitamente, a essência do sonho é a forma particular de pensamento criada pelo trabalho do sonho. É ela sozinha, diz ele, que define a essência do sonho. Podemos ainda ter notícias do desejo inconsciente através do que Freud vai chamar do umbigo do sonho, isto é, do ponto no qual ele